Bom, boa tarde, pessoal. Então, só para começar, lembrando, a gente está então fazendo um passo a passo do SWOT+, ou Soil and Water Assessment Tool Plus. Esse passo a passo, esse tutorial que a gente está fazendo faz parte do curso da disciplina, uma disciplina optativa de modelagem de bacias hidrográficas que está sendo ofertada agora em 2020 na engenharia hídrica dentro da Universidade Federal de Pelotas. Então essa disciplina é ofertada por mim, eu sou a Daniele Bresciani, e pelo professor Samuel Bescol. E eu vou estar passando para vocês esse passo a passo, né? Já estamos na quarta aula. Então, vamos lá. Abrindo o projeto de vocês no QGIS, né? O projeto desenvolvido no SWOT+. A gente, então, finalizou na última aula, passamos item a item pelo que é o delineamento da bacia hidrográfica, né? Então, tá aqui, ó, esse era o passo 1. Esse passo 1 foi finalizado, isso habilitou o nosso passo 2, que é a criação dos HRUs, tá? Então, vamos lá, aqui está clicando, né? Clicando aqui, então, nesse criar HRUs, vai aparecer essa janela. Então, só para retomar, né, os HRUs, o que são os HRUs, né, ou as HRUs? Elas são as unidades de resposta hidrológica, tá? Ou seja, são unidades que têm um determinado o mesmo comportamento físico a princípio e estão dentro de uma bacia hidrográfica e, portanto, elas são tratadas como uma unidade para que todos os cálculos e todos os cômputos feitos dentro do modelo sejam realizados através delas. Então, como são criadas essas unidades de resposta hidrológica? Elas são realizadas a partir da junção desse overlay, dessa integração de 5 diferentes camadas, tá? Essas 5 diferentes camadas são as camadas de uso do solo, tipo do solo, declividade, que a gente vai agora trabalhar dentro dessa janela aí, essas 3 camadas, e também das 2 camadas que a gente já criou, que são as camadas de landscape ou paisagem, que a gente acabou de criar, que é aquela camada que desenvolvemos a área inundável, né? Então a gente vai separar na bacia o que é área inundável, o que são áreas um pouco mais altas, perdão. E aí a outra camada, né? A quinta camada, que então são as suas subbacias. A partir desse cruzamento dessas 5 características, dessas 5 camadas, desses 5 mapas, né, em formato SIG, que a gente tem dentro de cada subbacia, portanto, áreas que possuem os mesmos atributos físicos, então vão ser tratados como uma área única de resposta hidrológica dentro de cada subbacia, né? Então vão ter várias áreas HRUs aí que a gente vai definir. Então, para definir esses HRUs, a gente vai precisar inserir, né, dentro dessas 5 que a gente tinha falado, as 3 informações que ainda estão faltando, tá? Que são, portanto, uso do solo, tipos de solo e declividade. Então, vamos começar agora com o uso do solo, tá? Então, que é aqui a primeira janela aqui dentro da dessa nossa aba de HRUs, tá bom? Então, para selecionar o nosso mapa de uso do solo, a gente vai clicar aqui nesse 3 pontinhos aqui, tá? Então, clicando, eu vou lá no meu diretório C, SWOT Plus, né, que foi onde foi instalado o programa. Dentro dele tem essa pasta aqui, Example Datasets, da Hobbit, que é ali uma bacia hidrográfica na Etiópia. A gente vai, então, trabalhar, eu quero os meus dados de uso do solo, tá? Land Use. Então, vamos entrar aqui, Land Use, e a gente vai selecionar aqui esses arquivos aqui, de novo, eles são arquivos, eles estão no formato do ArcGIS, um formato de arquivo ArcGIS de grid,
Então, para a gente abrir, a gente vai abrir esse arquivo que é o header, ou seja, o cabeçalho, o HDR, tá? Então, a gente sempre abre esse arquivo aqui, HDR, tá? Para selecionar esses daqui que vieram juntos, que são o exemplo que a gente está fazendo nessa disciplina, nesse tutorial, tá? Se você tiver um arquivo TIFF ou outro formato, aí você abre diretamente o arquivo TIFF, tá? Então, que é o que ele vai converter aqui para o arquivo TIFF depois, tá? Então, a gente vai entrar aqui primeiro com essa informação, que é o seu mapa de uso do solo, e aí a gente tem que entrar com uma outra informação aqui, tá? Que é assim, a partir do seu raster, né? A gente acabou de entrar com um raster, então, que tem todas as informações de uso do solo. Então, o que é cada uso? Não tem o que é cada uso do solo, ele tem valores, né? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, enfim, quantas classes de uso do solo você tiver na sua região. E agora a gente precisa, então, inserir uma tabela que a gente chama de lookup table, que nada mais é do que uma tabela que vai nos informar o que cada número dentro desse nosso mapa de uso do solo significa em termos de real uso do solo, né? Então, a gente vai atribuir um significado para cada um desses números dentro do modelo, tá bom? Então, a gente pode usar aqui, por exemplo, tem a opção de usar uma tabela que já está pronta aqui, que é de usos do solo global, tá? Então, poderia fazer isso, global, pegar esse dado aqui. Ou então, a gente vai usar, né? Eu, com base na minha bacia, vou definir quais são os usos do solo, então eu tenho que inserir aqui um específico, um arquivo específico, que é esse arquivo CSV. Esse arquivo CSV é bem comum, nada mais é do que um arquivo cujo separador dentro do arquivo é uma vírgula, né? Ou comma separated, não sei o que era, file, não sei. Então, você vai entrar aqui de novo, a gente vai atrás dessa tabela. Então, vai lá no Hobbit, e a nossa tabela de land uses é essa aqui, Hobbit land uses.csv. Ó, eu vou abri-la aqui para vocês verem como é que é esse formato de tabela. Tá? Então, tá abrindo aqui. Esse daqui é o formato, tá vendo? Então, nessa bacia em questão, a gente tem 4 diferentes usos do solo, que a gente pode ver, 5 diferentes usos do solo, que a gente pode ver aqui. Tem o ID, que é o ID dentro do mapa, lá que a gente tem, então, os números 0, 1, 2, 3, 4. E aí a gente tem o código dentro do SWOT, que é aí dizendo o que esses números querem dizer do mapa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho agricultura, o 0 e o 2 são agricultura, ou a GRL, tá? O 1 é água, o 3 é pastagem, e o 4 é floresta, tá? Então, tem esses códigos de 4 letras, tá vendo aqui? São os códigos já pré-estabelecidos do SWOT, tá? Do banco de dados do SWOT. Ainda olhando aqui, ó, se vocês quiserem olhar, tem esse outro arquivo aqui, que é esse plant.csv, tá? Eu vou abrir ele aqui só para vocês olharem. Seria mais fácil olhá-lo, com certeza, no Excel, enfim, num outro arquivo que você separe eles, mas não tem problema nenhum. A questão aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho das informações, então, que tem para cada uso do solo, tá? Então, você pode vir aqui antes, né? Quando você estiver preparando os seus dados, você vai vir aqui e selecionar quais são os usos do solo que você tem nessa bacia, tá? E aí você pode inserir, tá? Aqui, então tem aqui as 4 letras, tá vendo? São aquelas 4 letras que estão lá para cada uso do solo que a gente tem. E aí aqui tem a explicação, né, melhor, vamos dizer assim, do que são essas 4 letras, tá? Então, aqui ao lado tem cada uma, por exemplo, milho, tá? A gente tem algodão, enfim, tem diversos tipos de floresta aqui, que aí depende um pouquinho do seu bioma, da sua região, das suas características, uva, enfim, diversas, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver, são acho que mais de 200 e tantas, ó, tem mais de 250
usos do solo já dentro do banco de dados, tá? Esse daqui seria, então, um banco de dados do SWOT, tá? Então, aqui, ó, cana, morango, etc e tal. Então, você vai ter que saber, né, qual uso de solo você tem na sua bacia, e aí você vai usar as 4 letras que estão aqui para entrar nessa tabela depois, tá? Então, estão aqui as informações principais. Tem aí 254 usos do solo já categorizados para trabalhar dentro do modelo, tá? Vou fechar aqui. Então, essa daqui é essa planilha, essa tabela, lookup table, a gente chama, mas essa tabela em que tem a correspondência do seu ID, do seu ID lá, do seu mapa de uso do solo, com o código do SWOT atribuindo esses usos do solo, tá? Vou fechar aqui também. Então, vamos selecionar, tá? De novo, vou voltar aqui. A gente, então, vem aqui, estamos dentro de uso do solo, a gente vai vir aqui, a gente quer definir um arquivo dado pelo usuário, a gente vai lá no nosso exemplo do Hobbit e vamos pegar, portanto, a planilha que chama Hobbit-Land Uses.csv. Vamos selecionar essa planilha, tá? Então, é essa planilha que a gente vai usar como nossa lookup table de uso do solo. Agora, então, segunda camada de informações que a gente precisa é o nosso arquivo, vai ser um raster aí, mas dentro dele a gente vai ter, então, todos os nossos tipos de solo, tá? Então, quais são os nossos tipos de solo que estão dentro dessa bacia. Claro que dentro desses polígonos de diferentes tipos de solo, a gente tem características, né, propriedades físicas que são os atributos aí, né, de profundidade, são os nossos atributos relativos a cada um dos nossos diferentes tipos de solo, tá? Então, isso também, já vou falar sobre isso, e depois a gente vai falar um pouquinho melhor também em como obter esses dados para o Brasil, etc e tal, se a gente tiver tempo. Então, vamos lá, né? Cliquei aqui nesses 3 pontinhos dentro da parte de seleção do mapa de solos. A gente vai de novo entrar dentro do nosso banco de dados lá do Example Datasets, no Hobbit, e a gente vai agora abrir a pasta que está escrito aqui Soil. Dentro dessa pasta Soil, a gente vai ter aqui de novo um arquivo raster, formato do ArcGIS. A gente vai selecionar o arquivo para abrir, que é o hdr.adf, né? Vamos selecioná-lo, então. E aí ele abriu aqui o meu uso do solo. Desculpa, meu mapa de tipos de solo, tá? Então, aqui tem uma opção em termos de tipos de solo, tá? Que a gente pode fazer, que é os tipos de solos atribuídos pelo usuário. Ou aqui tem 2 categorizações já de dados aqui relativos a tipos de solo, mas que são principalmente utilizados por uma base de dados já pronta ali, que é uma base de dados americana. Então, no nosso caso, normalmente a gente vai utilizar aqui os dados de solo atribuídos pelos usuários, tá? A mesma coisa aqui, primeiro, a gente vai ter que entrar aqui com a mesmo tipo de tabela ali, atribuindo agora para os solos, né? Quais são os solos. Então, a gente tem a possibilidade já de utilizar aqui tabelas já prontas, que são a tabela, por exemplo, do mapa já da FAO, ou do mapa aqui global de solos, já tem essas tabelas prontas aqui da Lookup Table. Ou, no nosso caso aqui, a gente vai usar uma tabela estipulada pelo usuário, que também é a nossa lookup table, que a gente vai usar, é um arquivo CSV separado por vírgula, então, já prontinho. Então, vamos lá dentro do nosso Hobbit, de novo, e vamos achar aqui a nossa tabela de correspondência. A nossa tabela de correspondência é essa aqui, Hobbit-soils, tá? Então, a tabela de solos, vou abrir ela aqui também para vocês verem. Então, a mesma coisa, igualzinho anterior, né? Então, a gente tem aqui o ID relativo aos solos, tá? Então, aqui que são esses números, que são os números que estão no seu mapa de tipos de solo. E aqui você tem
o nome do solo, tá? Soil name é o nome do solo, que são essas letrinhas aqui que você atribuiu aos seus solos, tá? Da região. Então, aqui são os solos que tem na sua bacia hidrográfica, enfim, o que na região de trabalho, tá? Então, fechar de novo. Então, esse arquivo que a gente quer, selecionar ele aqui, opa, abrir. Então, agora a gente já atribuiu aí os tipos de solo, tá? Então, agora a gente pode ir aqui para uma outra opção, só um minutinho. Bom, vou repetir aqui então. A gente viu na última aula esse menu todo aqui em relação ao delineamento da bacia hidrográfica, né? Então, a gente viu como inserir as informações de elevação através do nosso mapa digital de elevação, como gerar toda a rede de drenagem, se isso seria feito através de um arquivo pré-existente, ou se a gente geraria aqui dentro do SWOT, né? Como atribuir diferentes pontos de interesse, sendo eles aí reservatórios, pequenos lagos, ou inlets e exutórios ali, né, das nossas subbacias e da bacia principal. E também como gerar esse nosso shape, que foi a última coisa que a gente fez na aula passada, eu acho, que foi essa aba aqui da criação da landscape, né, da paisagem, que na verdade foi a criação dessa região que é a nossa área inundável, né? E, enfim, para todos esses diferentes coisas que a gente entrou, a gente viu como ajustar também os parâmetros e como mudar isso dependendo aí da sua bacia em questão, das necessidades de projeto e das características físicas aí da região, né? Então, tá. Bom, a próxima opção aqui, ó, se vocês estão vendo aqui direitinho, tem essa parte aqui de criar a paisagem, né, landscape, que foi a última que a gente fez. Ali do lado, a próxima opção é esse merge subbasins, tá vendo? Então, o que é esse merge subbasins, ou unir ou juntar, enfim, subbacias? Na verdade, ele é referente ao quê? O SWOT ele é um modelo hidrológico, né? Ele não é um modelo hidráulico, tá? Ou seja, ele calcula os volumes, né? Principalmente ali, não tanto essa parte de propagação nos canais, não é tanto assim, ele claro que ele faz, mas ele não é um modelo hidráulico por se dizer. Então, se eu tenho bacias muito pequenas, tá? E de diferentes ordens de grandeza dentro da minha bacia maior, né? Se eu tenho subbacias com diferentes ordens de grandeza e bacias muito pequenininhas que às vezes são formadas, isso não é interessante para mim dentro do modelo, tá? Porque isso pode levar aí de repente a um cálculo indevido, tá? Em determinada região. Ou seja, isso daqui não era uma opção que tinha anteriormente. Anteriormente você tinha que fazer isso no olho, né? O projetista, o modelador tinha que decidir isso no meio, ficar ajustando e mudando e colocando os pontos de exutório. Então agora tem essa opção aqui. Então a gente pode vir aqui e, por exemplo, selecionar todas as subbacias pequenas, né? Menorzinhas e juntar. Vamos ver se a gente tem uma subbacia menor aqui nesse projeto. De forma geral, até no nosso projeto, elas têm mais ou menos a mesma área em termos de ordem de grandeza, assim, né? Ah, aqui, ó. Olha só, a última subbacia aqui, ó, é uma subbacia bem pequenininha. Então, eu posso, por exemplo, unir ela a bacia anterior, tá? Então, é uma possibilidade aí da gente fazer, tá? Então, a gente pode selecionar a subbacia. Então, clicando ali, você vem aqui selecionar uma subbacia. Se tiver uma subbacia muito pequena, que você queira unir a outra subbacia, tá? Então, aqui, ó, selecionei, por exemplo, a subbacia 8 e vou dizer que quero uni-la à subbacia 6, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. E aí seria, tá vendo, duas selecionadas. Aí eu vou só salvar isso, tá? Então... Professora, Uhum. você pode repetir o processo, por favor, que eu estava verificando uma coisa aqui e perdi.
Claro, claro, vamos ver aqui. Então, a gente vem aqui dentro dessa aba, né, de Manage Subbasins. Aí eu vou clicar nesse botão aqui de selecionar subbacias, tá? Então, posso vir aqui. Eu posso também clicar aqui, ó. Tem duas opções. Peraí, deixa eu só mostrar essa opção antes, Ana. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se vocês viram ali, clicando aqui embaixo, essa Select Small Subbasins. Ele pode me dizer também, tá? Então, o que, que é isso? Eu posso selecionar na mão, né? Que nem a gente fez agora, que eu mostrei para vocês, ou seja, a gente pode olhar para a nossa subbacia e vimos ali que, no meu caso aqui, eu tenho uma subbacia pequenininha aqui, que de repente eu posso juntá-la com outra subbacia, né? No entanto, quando você tem uma área de drenagem muito grande, isso começa a ficar complicado, né? Fazer isso manualmente. Então, você pode também pegar aqui e selecionar uma área abaixo da qual você vai selecionar todas as subbacias, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu ver assim, 5%, acho que nenhuma tá... aqui, ó, selecionou, tá vendo? Então, ele tá fazendo assim, eu coloquei aqui 5%, tá? Então, ele vai falar assim, vai selecionar todas as bacias que tenham um percentual de área menor a 5%. No nosso caso, no caso desse exemplo, teve uma selecionada aqui no meu exemplo, que é a 8, que é a bacia que está menorzinha ali no final, tá? Então, por exemplo, eu posso, então, selecionar essa e aí eu vou salvar, por exemplo, ela aqui, tá? Então, e aí eu posso depois dar o merge aqui, juntá-la, tá? Ou eu posso fazer manualmente isso também, selecionar manualmente aqui, eu venho aqui e seleciono ela, escolho com a mão aqui, tem que apertar Ctrl e no mouse, que aí você seleciona ela na mão, tá? E aí você salva também, e aí depois você vem aqui e dá o merge. Pois é, eu achei que isso ia acontecer mesmo. Mas, enfim, o exemplo continua válido. Tá, de selecionar a subbacia. No entanto, a minha subbacia, que é a pequenininha, é justo a nossa bacia do exutório aqui, tá? Então, o que, que aconteceu? Não é possível juntá-la porque ele tem ali ou um exutório ou um inlet, né? Qualquer uma das duas, se tiver um inlet ou um exutório naquela subbacia ali definida, ele não vai conseguir fazer essa junção, tá? Então, se eu quiser, eu posso refazer, né, claramente. Então, tirando ali ou colocando o exutório um pouquinho mais para baixo, seria uma outra opção. Ou refazer a minha subdivisão de bacias ali na parte anterior, tá? Agora, isso foi mais para mostrar para vocês essa funcionalidade, tá? E principalmente aqui, se eu tivesse outras bacias, enfim, essa daqui também seria interessante rever aqui, mudar o meu outlet para mais para baixo e refazer a minha subbacia, tá? Mas não tem problema, isso era só para mostrar para vocês, a gente pode deixar assim por enquanto, tá? Então, é basicamente isso. Tem essas duas opções aí de diminuir essas bacias que são menores, tanto selecionando manualmente, ou com essa opção de selecionar pelo tamanho, tanto por área, ou como pelo percentual do tamanho da bacia total. É interessante, como eu falei, que todas as bacias tenham mais ou menos a mesma ordem de grandeza, das subbacias dentro da sua bacia, e que não tenha nenhuma muito pequena, tá? Em que normalmente a vazão não passe por ela em um intervalo de um tempo de um dia, tá? Então, num projeto ideal, eu refaria ali essa parte da última bacia, tá? Mas eu vou continuar agora nessa aula, só para a gente seguir, tá? Então, outra opção aqui, ó, para a gente. Então, a gente estava aqui, né, nessa opção aqui de juntar as subbacias. Então, a próxima opção aqui que a gente tem é essa aqui de adicionar lagos, tá? Então, aqui você pode, a gente viu ali, né? A gente já tinha visto ali em cima, a gente inclusive inserimos, né, na bacia um pond, eu acho que um pond, não um reservatório, acho que um pond nós inserimos. Não sei exatamente o que vocês inseriram, mas a gente tinha essa opção de inserir manualmente. E aqui nos dá também essa opção de inserir de forma automática. Então, eu posso inserir aqui, clicando aqui, eu não tenho nenhum arquivo exemplo aqui para essa bacia em questão, então não vou inserir,
mas só para vocês saberem, né? Você tem a opção de inserir um arquivo aqui com todos os reservatórios e pontes, né? E lagos pequenos na sua região, tá? E aí você só muda o ID ali dentro do seu arquivo shape, ele tem que ter o ponto, a localização do seu reservatório ou do lago, esse ponto tem que cruzar com o rio, né? Tem que estar dentro do rio, da sua rede de drenagem estipulada ali no SWOT. Mas isso também é uma coisa que é nova do SWOT, mas não tinha anteriormente no SWOT, e é super, super, super bom, tá? Principalmente para algumas bacias que a gente trabalha. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Teve uma bacia no Ceará, que é basicamente o Ceará inteiro, que é a bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe, que a gente fez um projeto com essa bacia para o Banco Mundial, e tem assim, tinham dezenas de reservatórios, mas tinham uma infinidade, acho que mais de, milhares ali, mais de 1000 lagos pequenos, né, para contenção de água, para irrigação, etc. e tal, na bacia. Então, tinha muitos, muitos laguinhos. Então, quando você fica tendo que colocar isso na mão, manualmente, é muito trabalhoso, né? Então, tem essa opção agora de você colocar ali através de um arquivo shapefile, tá? Então, bom, eu acho que é isso. Dessa parte, né? Acho que agora a gente acabou, então, essa parte aqui das subbacias. E aí a gente pode, né, na verdade, já clicamos, né? Todos clicaram aqui no Create Watershed. Então, é só clicar aqui no criar bacia, e aí, ok, né? E aí vocês devem ter uma imagem similar a essa aí, todos vocês, né? Para subbacia. Então, como vocês podem ver agora, todas as subbacias estão definidinhas em vermelho, né? Aí a gente tem a rede de drenagem também que a gente definiu. E essa que seria uma subbacia aqui que está definida em preto, é a área que a gente não vai modelar dentro do modelo, porque ela é um inlet, né, que foi definido aí anteriormente. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Então, a gente ficou aqui, né, nessa aba aqui de delineamento da bacia hidrográfica. Vocês podem ver que tem algumas outras abas aqui do lado. Então, o que é essa aba aqui, ó? Use existing watershed. Utilizar uma bacia hidrográfica previamente já definida, tá? Então, por exemplo, eu já fiz um outro modelo, já tenho isso do meu órgão responsável, ou enfim, qualquer coisa assim. Se você já tiver toda a sua subbacia criada, a bacia hidrográfica criada, sua rede de drenagem bem estipulada, todos os pontinhos de inlets, outlets, tudo pronto, você não precisa também gerar através dessa interface do SWOT, você pode simplesmente vir aqui e inserir todos os seus arquivos, arquivos de polígono, né, shapefiles, e aí você pode criar a partir desses arquivos, tá? Então, às vezes, isso é bem útil também, tá? Só para mostrar para vocês. E aí, a outra aba aqui, se vocês clicarem na outra aba, vocês vão ver as propriedades, tá aqui, DEM Properties, né? Ou propriedades do seu MDE, modelo digital de elevação. Aqui é mais para vocês saberem o que está acontecendo e verificarem se o seu modelo digital de elevação está correto. Então, às vezes, você pode vir aqui, por exemplo, o nosso era o SRTM, com 30 metros de resolução. Então, você pode vir aqui e conferir. Sim, realmente, ó, tem 30 por 30 metros cada célula, a área da célula é de 0,09 hectares, ele está o quadrado dele está definido aqui, do seu mapa digital de elevação inserido, etc. Então, tudo isso você pode verificar aqui e, de repente, mudar as propriedades ali verticais desse mapa, tá? E aqui, por último, esse Towden Output, tá? O que é o Towden? O Towden é um programa que roda por trás ali no SWOT, esse programa que vai gerar, na verdade, toda essa rede de drenagem e etc e tal, dentro do SWOT. E, às vezes, dá erro, tá? Então, às vezes, você tem erro nesse processo, bacias muito grandes, problemas com o seu mapa digital de elevação, enfim, dependendo do processamento no seu computador, a gente tem erro. E aí, isso daqui também é novo, mas o legal é que agora você pode acompanhar quando ele está fazendo esses processos através dessa janela.
E, por exemplo, no nosso caso, a gente não teve nenhum erro, então não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Mas se tivesse tido um erro, aí você teria aqui a informação para ver qual que é o erro e aí agir em cima disso, tá? Então, é basicamente isso, aqui nesse sentido, tá? Então, ok, a aula de hoje, devido aí o... eu desdefini aqui, sacola. Professora Daniele, posso perguntar uma dúvida? Claro, por favor. Tá, esse modelo que nós colocamos aqui, ele não é um modelo hidrologicamente consistente, né? Ele é só o MDE. Não sei se ele está consistido ou não. Tá, e se, por exemplo, se nós colocássemos um MDE apenas, ele vai influenciar nos resultados do SWOT? Ou ele necessita que nós coloquemos, ou em alguma outra parte, a gente tem como corrigir esse modelo, fazendo um modelo hidrologicamente consistente? Tá, legal, essa é uma boa pergunta. É bom você fazer um modelo digital de elevação hidrologicamente consistido antes de você inserir ele dentro do SWOT, tá? Então, você faz o processamento e aí você vai inserir ali naquele seu... Quando você for inserir o seu modelo digital de elevação, você já insere o modelo digital de elevação que já está hidrologicamente consistido, tá? Então, você não precisa inserir o arquivo bruto que você pegou, independente de onde você tiver pego, tá? Perfeito, obrigada, professora. Mas aí você tem que fazer esse tratamento antes. É recomendado que seja feito antes, sim, tá? Então... Obrigada. Uhum. Ai, que droga, gente, o tempo passa muito rápido. Eu vou só selecionar com vocês o mapa, então, aqui... Não, vou só falar, então, dessa aba aqui do HRU para vocês, bem rapidinho. E aí eu acho que eu vou gravar, de repente, uma parte da aula para passar para vocês depois, porque eu acho que depois a gente vai ficar apertadinho. Mas tá tudo bem. Então, o que é o HRU? Vou só voltar para vocês, que é nosso segundo passo ali, que é a criação dos HRUs, tá? A criação, o HRU é Hydrological... Desculpa, uma unidade de resposta hidrológica em português, tá? E aí, o que isso significa? Significa agora a gente vai cruzar, né? Vai fazer um overlay, vai cruzar, vai juntar 5 diferentes informações aí, e todas essas informações são de critério espacial, tá? São informações que estão dentro do nosso SIG, então por isso que a gente cria tudo isso dentro do QGIS, tá? A gente vai cruzar essas 5 camadas, que são elas, o uso do solo, tá? Que é a primeira ali que ele está pedindo. Então, é o uso do solo. Os tipos de solo, segunda. As declividades, que a gente já inseriu, mas que serão obtidas através ali do seu mapa digital de elevação, né? As declividades que a gente também vai estabelecer nessa aba do HRU. E a unidade de paisagem agora, que é a nova do SWOT+, que é essa unidade relativa ao que é área de inundação e o que são áreas mais altas. E a quinta camada é exatamente a camada que a gente acabou de definir das subbacias, tá? Então, a gente vai cruzar essas 5 camadas e aí vai criar unidades de resposta hidrológica ou seja, dentro de cada subbacia, ele vai pegar áreas que têm o mesmo uso do solo, o mesmo tipo de solo, mesma classe de declividade e mesma unidade de paisagem, e vai fazer, então, unidades de resposta hidrológica que tem o mesmo tipo de comportamento, porque tem as mesmas características físicas, tá? Então, ele trabalha assim, essa é a discretização que ele vai trabalhar dentro do modelo inteiro, tá? Então, isso é bem importante que vocês entendam melhor o que isso significa, né? Então, internamente, as subbacias, ele vai como separar esses polígonos que seriam meio que homogêneos, e a gente vai fazer todos os cálculos hidrológicos para esses polígonos, para essas áreas,
que são homogêneas dentro de cada subbacia, tá bom? Bom, como já estamos chegando aí nas 3 horas, eu não vou nem começar a pegar todos os mapas, explicar o que são as tabelas, porque não vai dar tempo. Então, eu vou ver se eu gravo isso e aí depois eu coloco no e-aula para vocês e a gente discute isso na próxima aula, tá? Acho que vai ser melhor para não passar do nosso horário. Mas eu acho que eu e o Samuel decidimos falar com vocês hoje na aula sobre os projetos, porque eu acho que é bem importante que todo mundo entenda bem em relação a eles, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar. Então, espero que todos tenham selecionado e criado as bacias até agora certinho, e tenham entendido o conceito de HRU, e a gente vai, a partir de agora, né, na próxima, desenvolver agora e criar esses HRUs dentro da nossa bacia, provavelmente na próxima aula, 1 aula, 2 aulas, e aí se eu conseguir eu gravo para vocês e deixo disponibilizado.